estava casado há cerca de 3 anos já, enfrentando algumas situações de saúde, de doença que minha esposa enfrenta. Então, no lado pessoal, a gente enfrentando alguns desafios, mas graças a Deus nos negócios as coisas prosperando. Então, nosso primeiro ano de advocacia, que foi há cerca de 3 anos atrás, foi voltado para aquela advocacia tradicional. Então, a gente estava no interior de Rondônia, cidade de 50 mil habitantes. Nós abrimos um escritório numa esquina, crendo que a bela fachada atraria os clientes, né? E aconteceu que não foi bem assim. Ainda assim, com muito network, pessoas que a gente conhecia na região, a gente conseguiu ter um resultado legal. Começamos a tracionar ali a advocacia, mas ainda assim eu sabia que era pouco, que não ia passar daquilo, né? Que realmente a gente dependia muito de sorte. Então, um mês chegava muitos clientes, fruto do nosso network. O outro mês não chegava ninguém. Então, essa foi uma das dores que começou a me levar para o digital. E essa é uma dor que muitos advogados sofrem, né? Porque investe muito ali, como você falou, em uma bela fachada, né? Em um belo ponto, e confiando muito nesse network, mas sem fazer uma prospecção de fato efetiva, né? Sem, mais aguardando o cliente bater na porta do que entendendo como alcançar esse cliente. Exatamente. É completamente passiva, né? Então, você fica aguardando, crendo, contando com a sorte. E a gente sabe que por muito tempo a OAB sempre teve muitas restrições em relação a isso e a gente sempre respeitou. Mas a gente percebe que com o digital a gente consegue fazer algo muito mais escalável sem precisar ferir, inclusive, a ética. Então a gente sabe que antigamente muitos escritórios que tinham grandes resultados se valiam de meios ilícitos, né? Dizendo, na ótica da OAB. Então, pessoas que prospectam de forma direta e tudo mais. E a gente percebe que existe hoje um caminho dentro da legalidade, dentro da ética, que a gente consegue acabar com esse problema, gerando recorrência, gerando previsibilidade por meio da internet. Então, lá atrás, eu comecei a visualizar isso. Por quê? O início da minha advocacia foi no modelo tradicional, mas com uma insatisfação positiva que eu carreguei todos os dias durante esse primeiro ano. Porque eu percebia que não tinha como eu ter um negócio efetivamente naquele modelo, né? Eu realmente dependia dessa sorte. E qualquer negócio, ele precisa ter produtos, ele precisa ter meios de prospecção, ele precisa ter meios de recorrência, de previsibilidade. Então, embora a gente não encontrou nesse primeiro momento, isso sempre ficou martelando na minha cabeça. Até que chegou o momento oportuno ali da virada de chave que a gente deu esse salto para cá. Então você testou ali o modelo convencional, como se diz, vamos ver como que é para mim esse Exatamente. tipo de modelo, se eu me encaixo Exatamente. nele ou não. E um ponto que você tocou que eu percebo que é recorrente aqui nos nossos convidados e que é uma característica de quem consegue alcançar números muito altos é esse inconformismo, né? É Constante, cara. você ver a situação e falar, não, não é que seja ruim, mas dá para Exatamente. ser muito melhor. Exatamente, cara. Essa insatisfação positiva é muito importante a gente carregar isso. Porque a zona de conforto, ela é muito sutil. Às vezes a gente entra nela e não percebe, né? Então, pra nossa realidade, o resultado da época era muito bom. Então, pra você ter noção, eu saí de uma remuneração antes de iniciar minha advocacia de R$ 1.500 e comecei no final de um ano a faturar 10 mil por mês. Nossa, então, pra mim, cara, é muita coisa, assim, era espetacular. Mas a insatisfação positiva me consumia. Por quê, Gabriel? Principalmente as atividades. Então, beleza, chegamos em 10 mil no modelo tradicional, mas a que custo? Eu atendi uma empresa de forma recorrente, era como se eu fosse um funcionário dela. E quando a gente presta serviço para a empresa, a gente de fato é um funcionário de alto luxo, na melhor das hipóteses, né? O advogado... É muito comum colegas falarem, cara, o cara tá com problema na conta de energia e me liga. Então a gente vê que é uma situação bem complicada, né? Tipo, o empregador quer que a gente resolva tudo, né? A gente vira advogado da família. Então tinha essa situação de atuar para a empresa. Nós atendimos 3 câmaras municipais como correspondente. Então eu não era quem tinha um contrato, mas eu ia uma vez por semana fazer essa correspondência. E, cara, é do meu perfil. Eu não gosto do meio político, né? Eu realmente não gosto, naturalmente. Mas eu abracei a oportunidade para conseguir ter os primeiros resultados. Acontece que, cara... eu estava atuando no meu escritório, atuando para essa empresa, fora os meus clientes do escritório e mais 3 câmaras municipais. Então, embora eu tivesse chegado nesse resultado, cara, a insatisfação era muito grande. Porque estava em ambientes que eu não queria estar, estava fazendo atividades que eu não gostaria de fazer. E, ao mesmo tempo, eu sentia que eu estava vendendo a minha hora. Então, eu pensava, mano, eu não consigo fazer nada além disso, eu estou preso nessa rotina, né? Então, por perfil mesmo, eu entendi que aquilo não fazia sentido. E, assim, foi um início, cara... Às vezes a gente acha que o processo é rápido. E eu não posso dizer que foi longo, mas o processo ele é doloroso, né? Então a gente fazia esses atendimentos de Câmara Municipal de bis, cara, de moto. Então a gente ia para outras cidades ali na região de moto, chegava todo amassado para fazer atendimento. Então, assim, eu acho isso legal, eu vejo com bons olhos esse início, porque não é simples, cara. Mas a gente precisa ter a força de vontade de fazer acontecer. Eu entendia que aquilo era uma fase, que era um processo, né? E a gente colocou muita energia para que aquilo acabasse o mais rápido possível. Então essa que é a situação. Ou a gente pode se conformar e entender que é aquilo,
ou, cara, põe a pressão para conseguir sair rápido dessa situação, né? E aí eu percebo que você tinha esse inconformismo e ao mesmo tempo você agia. Você não é aquela pessoa que só ficava inconformada, só reclamava, não. Nesse formato aqui não tá dando, eu entendo que é um processo, eu entendo que hoje eu tô aqui pra amanhã eu tá no ponto B, no ponto C, no ponto D, e você, como falou, pegou sua energia e utilizou toda naquele momento ali para que aquela fase, que quem falar que o início da advocacia é fácil, é mentira, não é fácil. Para qualquer pessoa, a menos que você nasça numa família de advogados e consiga, mas em regra, não sei você, eu não tenho nenhum advogado na minha família, também não, então a gente tem que criar o nosso mercado, né? E a partir do momento que você quer criar o seu mercado, você precisa passar por esse momento de dor, de forma inteligente e estratégica para ser o mais rápido possível, como você fez, né? Para você conseguir dar esse próximo passo na carreira. Exatamente. E assim, hoje existem métodos que a gente consegue adiantar resultado. E isso é até parte do nosso processo. Para não sofrer aquilo que a gente sofreu inicialmente, a gente acumulou, juntou todo esse know-how, essa experiência que a gente teve e começou a ajudar os advogados a antecipar resultado. Eu sei que não foi fácil, mas a gente tem caminhos que tornam mais rápido. Então a ideia é o quê? Mostrar para esses advogados que se pode bater cabeça por aqui, não vai ser fácil, mas uma hora você chega, ou você pode ir por aqui que não vai ser fácil, mas vai ser muito mais leve, muito mais rápido, porque o processo está desenhado, é só seguir esse caminho, né? E dentro desse processo, quando você diz que é importante a gente ter clareza, eu acho que isso é muito importante. A gente entender que a fase não nos define, mas que se a gente tiver clareza do processo e aonde a gente quer chegar, não tem erro, a gente vai chegar. Né? Mas é necessário ter essa clareza, desenhar. Então eu tinha de forma muito clara aonde eu queria estar, aonde eu queria chegar. Se a gente não tiver direção, qualquer lugar serve. Então é muito importante a gente almejar realmente onde quer chegar e trabalhar em favor disso, né? E aí foi o ápice. Um certo dia eu me tranquei no quarto, falei, cara, eu vou cancelar todos os compromissos do dia. Liguei nas câmaras municipais, falei, hoje não vou poder comparecer. Cancelei todos os compromissos, me tranquei e só saí de lá quando eu realmente tive aquela clareza do que fazer. Porque o dia a dia nos consome a ponto da gente não conseguir parar e refletir sobre a vida. Então eu senti que eu estava no automático. E embora eu estivesse insatisfeito de forma positiva, eu não tinha clareza do que fazer nem para onde ir. Então eu me tranquei no quarto, passei um dia lá e consegui ter clareza, cara. Eu entendi que algo radical precisava ser feito, né? Que isso é do meu perfil também. Eu entendi que se fosse progressivo, talvez não aconteceria da forma que foi. Então eu chamei minha esposa, graças a Deus, uma mulher muito abençoada, né? Porque não foi assim um processo simples. Qual o nome dela? É Daniele. Então eu propus para ela essa mudança radical, da gente mudar de cidade, não sabia para onde, mudar de estado, para que a gente começasse esse projeto novo. Mas antes disso, Gabriel, só para contextualizar, eu comecei a testar o digital. Então eu estava com todo esse contexto e testando o digital. Aí chegou um dia que eu fechei 20 contratos em um mês, cara, pela internet. E na época eu não tinha ninguém falando, eu não encontrei ninguém para me ajudar o processo a ser mais fácil, né? Então a gente queimou muito dinheiro, gastei uns 20 mil reais testando campanhas e tudo mais, sem ter resultado, até que um certo mês lá eu comecei a acertar e a gente fechou 20 contratos. E aí foi esse o momento que eu me tranquei, só contextualizando. E eu entendi que eu precisava fazer algo voltado para esse modelo de advocacia.